Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite para os sobreviventes. Salve, melhores! Bom dia, boa tarde, boa noite para os sobreviventes. Salve, pessoal! Vamos começar a apostila volume 2, segundo bimestre. Para quem está vendo no centro de mídia, lá eles já começaram, tá? Mas a gente ainda está um pouquinho atrasado, mas não tem problema. A gente usa as aulas de lá como complemento, tá? Para que a gente possa fazer as atividades daqui, tá? Então aqui na página inicial, ele vai colocar aí, né? Quais são os principais tópicos que nós vamos aprender nesse segundo bimestre? A literatura brasileira, o modernismo, tá? Como a gente já tinha falado no início do ano, a ênfase do terceiro ano é o modernismo, principalmente as primeiras gerações ali, né? Modernas, sendo que a primeira fase é a fase heróica, né? Que vai de 1922 até 1930. E depois nós temos a geração de 30, a geração de 45, e aí mais para o final, né, as tendências contemporâneas que existem hoje na nossa literatura. Mas o foco básico do terceiro ano é o modernismo, em todas as suas fases, né? Estudo dos recursos morfológicos, estilísticos e semânticos relacionados à variação linguística. Variação linguística é a mudança da língua em função de vários fatores, como geográfico, histórico, cronológico, né? Então você fala hoje de um jeito, no passado se falava de outro, no futuro vai ser de outra maneira. O jeito de falar aqui na nossa região é de um jeito, no sul do país é de outro, no nordeste é de outro. Mesmo dentro do interior de São Paulo tem diferença entre as cidades, como as pessoas falam. Isso é variação linguística, variação geográfica. Se você vai a Mogi Guaçu, Mogi Mirim, cidades mais próximas de Minas, eles têm um jeito de falar semelhante ao jeito mineiro, é diferente do nosso aqui. Então a variação linguística diz respeito a isso, variação da linguagem em função de vários aspectos. Elaboração de paródias musicais, memes literários de desafio das palavras desvairadas. É uma atividade que tem aí no Caça-Palavras. A análise de Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade. Macunaíma é um livro fundamental, né, da primeira fase do modernismo, e foi escrito pelo Mário de Andrade, que é um dos principais ícones, né, desse movimento literário, tá? Acabei apertando errado. Pois é, macaco, seu... A primeira atividade que ele propõe aí é a leitura desse poema Lundu, do escritor difícil, tá? Do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, como nós vamos ver no decorrer das análises dessa fase do modernismo, é o principal autor dessa primeira fase, um dos idealizadores do movimento, da Semana de Arte Moderna, enfim, o cabeça de toda a história, né? Então, assim, Lundu é uma dança, um ritmo musical africano que veio para o Brasil juntamente com os escravos, né? E era como se ele estivesse se referindo a uma música, né? Um ritmo musical genuinamente já integrado ao Brasil, né? Aos costumes brasileiros. Então ele diz aí: eu sou um escritor difícil, que há muita gente inquisila, incomoda, né? Importuna. Usa uma palavra também que a maioria das pessoas não conhece, não conhecia na época também. Porém, essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nessa escurez. Cortina de brim caipora, com teia caranguejeira, enfeite ruim de caipira. Fale, fala brasileira, que você enxerga bonito, tanta luz nessa capoeira, tal e qual uma gupiara.
Misturo tudo num saco, mas gaúcho maranhense, que para Mato Grosso. Bate esse angu de caroço, ver sopa de caruru. Caruru é uma planta, né? A vida é mesmo um buraco. Bobo é que não é tatu. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Todo difícil é fácil, basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué, ô Xavier. De tão fácil virou fóssil, o difícil é aprender. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe. Não carece vestir tanga, para penetrar no meu caçangê. Caçangê é uma forma de falar o português, mas com erros, né? Falado ou escrito errado, como está dizendo aí no vocabulário, né? Você sabe o francês singer. Singer é macaco em francês, né? Mas não sabe o que é guariba? É uma crítica aí, né? Falando, você sabe o que é macaco em francês, mas não sabe o que é guariba, que é uma espécie de bugio, um nome de um macaco tipicamente brasileiro, que só sabe o que é da estranja. Singer é macaco em francês, né? Então este poema aí é uma crítica aos intelectuais da época, tá? Principalmente ligados à literatura, à cultura brasileira, que não conheciam nada da nossa realidade, da nossa língua, dos nossos costumes, e, no entanto, conheciam muita coisa estrangeira, palavras francesas, obras literárias francesas, europeias, e não tinham nenhum conhecimento sobre o Brasil. Basta a gente lembrar que o Brasil é um país enorme, né? E na época também já era assim. Hoje tem a facilidade da televisão, da internet, que nos conecta a vários outros estados, a várias outras populações. Mas na época não havia isso. O rádio estava começando, cinema muito pouco, em algumas cidades apenas. Então o povo brasileiro não conhecia o seu próprio irmão brasileiro, né? Uma pessoa daqui do sul, do estado de São Paulo, não conhecia nada do restante do país, e lá muito menos, tá? Também. Então o Mário de Andrade faz uma crítica a esse tipo de pouco conhecimento da elite intelectual em relação aos outros pontos do país. O Mário de Andrade até tem um poema em que ele fala, né? Neste momento estou aqui, né, no meu escritório, aí ele cita o nome da rua lá em que ele está, e nesse mesmo momento um irmão brasileiro como eu está lá, né, no meio da floresta amazônica. Então ele fala, puxa vida, né? Nós dois somos brasileiros, tanto eu como o sujeito que está lá na floresta. Mas um nem desconfia da existência do outro, tá? Então ele faz essa crítica. Olha lá. O poema de Mário de Andrade apresenta uma reflexão sobre a criação de uma expressão literária brasileira, envolvendo questões que passam pela busca e imitação de modelos estrangeiros, pelo desconhecimento da língua utilizada no Brasil e pela construção da identidade nacional. Basta lembrar também que o modernismo foi uma busca de uma reconstrução da nossa identidade. Não é aquela coisa ingênua de falar, não, eles queriam só coisas que fossem brasileiras. Não é isso, né? Eles eram cosmopolitas, ou seja, eles tinham conhecimento da cultura mundial, de tudo que circundava o Brasil. Mas eles também eram profundos conhecedores da nossa cultura. E eles queriam que houvesse uma mistura entre essas duas coisas, né? É a história da antropofagia, o movimento antropofágico, que fez parte do modernismo também, pregava isso. É uma mistura, uma deglutição, né, da cultura estrangeira para se transformar em algo novo, misturando com as coisas nossas daqui. A gente também tem que lembrar que o Mário de Andrade não só foi um grande escritor, poeta, romancista e intelectual, como também ele foi um profundo pesquisador do folclore brasileiro, tá? Lá na USP, na Universidade de São Paulo, tem o acervo dele lá, preservado, né, das anotações,
dos originais dele e tudo. E lá tem um vasto material que ele recolheu, né, nessas viagens que ele fez pelo Brasil. Gravações de danças, de músicas típicas pelo país afora. Ele foi um grande pesquisador dessa parte cultural brasileira, tá? Inclusive a maior biblioteca do Brasil hoje, que é em São Paulo, junto com a do Rio de Janeiro, né? Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Em São Paulo tem a biblioteca que chama-se Mário de Andrade, em homenagem a ele, né? E ele também foi um grande apreciador dessa cultura. No romance Macunaíma vocês podem ter a oportunidade de ver que ele coloca ali diversas palavras do nosso folclore, da nossa cultura cabocla, né, interiorana aí, e que muitas vezes o brasileiro mesmo nem conhece, né? Letra A. Pesquisa o significado da palavra lundu. Eu já falei ali anteriormente, né? É uma dança, um ritmo musical africano, né? Qual o efeito de sentido que o termo possibilita a esse poema? No primeiro verso, o eu lírico se coloca na posição de escritor que incomoda muita gente. Por que ele fala isso, né? Qual é a razão dele dizer eu incomodo muita gente falando isso? Qual é o motivo da palavra Xavier vir entre aspas e as outras? Bagé, Piché e Xué não. Vamos prosseguindo aqui então, né? Ele fala aqui que o movimento modernista, né? Ele contou com a publicação de algumas revistas, entre as quais a revista de Antropofagia, que é da onde foi tirado esse texto aí, né? Esse poema que nós acabamos de ler. E era assim que as ideias eram divulgadas, através dessas revistas literárias, né? E aqui nesse trecho também ele cita alguns autores importantes, né? Do contexto do modernismo brasileiro. Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti da Picchia, Graça Aranha, Carlos Drummond, né? Esses são os representantes da geração considerada heróica, né? A primeira fase do modernismo, que vai até 1930. Drummond de Andrade já é um pouco de 30 em diante, né? Mas costuma-se colocá-lo como também um dos participantes desse início aí, né? Aqui nesse quadro azul tem uma sugestão de pesquisa que a gente pode fazer, para deixar aí no caderno mesmo, né? Ou então a gente, depois na outra aula que a gente tiver, a gente faz como forma de atividade para colar lá no Classroom, né? E ele pede para você falar o que foi a chamada Belle Époque, né? No final do século XIX e começo do século XX. Foi um período de intensa urbanização, modernização das cidades, principalmente na Europa, né? As cidades começaram a ter energia elétrica, o cinema começou a aparecer, o rádio. Então foi uma época de muito otimismo por parte das pessoas, né? Cultura, arte começou a ser mais acessível e a população acabou vivendo, de uma forma geral, né, um período de curtição realmente da vida, né? Então essa é a chamada Belle Époque. O que foi a Semana de Arte Moderna, né? Acho que nós já comentamos antes de acabar de paralisarem as aulas, né? E o que ela representou? Isso aqui também é fácil, né? E o que foi um movimento antropofágico, a revista da Antropofagia? Eu descrevi agora. Então, alguns exercícios atrás eu falei, né, rapidamente sobre a antropofagia, que é na cadeia alimentar quando um ser da mesma espécie devora o outro, né? No caso, o homem devora o próprio homem, né? Canibalismo. Antropo é homem e fagia é comer, né? Então, no caso aí da literatura, a ideia da antropofagia é devorar o que é estrangeiro, o que é de fora, e a partir daí, né, misturar com a nossa cultura, com a nossa identidade aqui e criar coisas novas a partir daí, né? Então é isso que ele quer que você pesquise aí, né, e coloque aí nessa resposta, tá? Lógico que você pode fazer de uma forma mais completa, mais
exemplificada, mas basicamente é isso, tá? E a revista de antropofagia era uma das revistas que havia na época que divulgavam, né, o movimento modernista e publicavam poemas, ilustrações, né, e outros tipos de arte que eram produzidas pelos modernistas na época. O principal meio de divulgação da literatura na época eram as revistas literárias, e a revista de antropofagia era uma delas, tá? Então a gente pode fazer na próxima aula essa pesquisa e continuar aqui com as nossa apostila, falando mais do modernismo, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Pessoal, estou voltando aqui para dizer que na edição acabei cortando aqui essas duas questões aqui, né, a D e a E, que eu acabei não comentando, né, sobre o poema do Mário de Andrade lá. Qual é o tema principal tratado pelo Mário de Andrade nesse poema? O que ele critica? Então a gente acabou já falando. Ele faz uma crítica à intelectualidade brasileira que não conhecia nada do país, não conhecia nem mesmo as próprias palavras do idioma, que é o nosso idioma aqui, pátrio, né? E a crítica que ele faz é essa, é esse pessoal pseudo culto, né, que só sabia coisas da Europa, de países estrangeiros, não sabiam nada da nossa realidade aqui. Então o tema é esse. Era necessário voltar os nossos olhos para a nossa cultura aqui também, né? E qual é a alteração estrutural que acontece aí no poema, né? No começo ele começa a rimar algumas palavras e depois no decorrer do poema ele passa a rimar outras. Então, com relação ao uso da rima, né, que acontece essa alteração, tá? Então faltaram essas duas questões aí para a gente terminar, certo?